So I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut-eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. It's been like this ever since we kissed. Oi, oi, oi! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira de tarde, tá dando 4 horas da tarde, dia 29 de julho, e eu estou iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Como vocês viram aí no takezinho no início, gente, deu uma chuvinha do nada aqui, que nossa, que delícia, eu nem acreditei quando eu vi. Uma chuvinha calma, deu bastante vento, mas assim, foi bem calma, refrescou o ambiente, molhou as plantas, molhou o chão. Ai, que delícia que foi essa chuvinha. E aí falei, vou começar mais um vídeo. Tem dias, né, que eu não gravo, que eu não posto vídeo aqui. Eu tô numa correria fazendo umas peças de crochê para pronta entrega. Então tô focada nesses trabalhos de pronta entrega para eu sempre ter por aqui disponível, né, quando precisar, quando algum cliente vir me procurar, enfim. E daí eu acabei não gravando mais vídeos, mas tô começando esse vídeo. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma massa de salgado, vou compartilhar com vocês. E é isso, bem-vindos a mais um vídeo. Quero mostrar pra vocês minha orquídea, que abriu flor, e ela é linda. E um cacto, cacto na verdade, não sei, que é a primeira vez que ele deu flor e eu vou compartilhar com vocês. Eu acabei de estender umas toalhas de banho e uns jeans que eu lavei. E olha só, a belezura está bem aqui do lado. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Abriu duas flores aqui. Essa é o modelo Cattleya. Aí deu duas aqui, ó, nesse cacho. E aqui tem mais um botão pra abrir. E essa é a que fica aqui perto da minha janela da cozinha. Aqui já tem uma outra espécie, que é uma mini orquídea, coisa mais linda, roxinha. Mas ela agora, no momento, tá sem haste. No meinho aqui, ó, tá saindo raminho, mas eu não sei ainda se são hastes ou se são folhas novas, né? Aí esses raminhos assim, eu tô achando que vai ser haste, porque esses outros tudo veio do meio também. E daí tá saindo aqui, né? Tem vários lugares daí saindo, ó. Aí quando, se for mesmo, né? E quando ela abrir eu mostro pra vocês. E agora o cacto. Eu acho que não vai dar de ver aqui por causa da claridade. Deixa eu virar ele aqui, ó. Ele pende e ele dá essa florzinha aqui, ó. É uma cor de vinho e tá com duas, né? Ali do outro lado, ó. Bem aqui assim, tem uma outra pra abrir. E eu vi anteontem que ele estava com um botão. E daí hoje ele abriu. E é a primeira vez que ele flore. Achei tão lindinho. As plantinhas ali estão, na verdade, bem dizer, todas estão bonitinhas, né? Estão com flores. Tô precisando muito cuidar das minhas plantas. Dar uma renovada na terra, dar uma soltada na terra que tá muito compacta. Algumas plantas acabaram morrendo. Tem umas rosas do deserto que, tipo, apodreceu, secou, não sei direito o que aconteceu. Minhas cebolinhas, tô precisando muito replantar também. E eu quero muito fazer essa semana ainda. Hoje é quarta, amanhã, se tudo der certo, eu vou fazer isso, limpar o quintal também. E vou ver daí pra gravar pra vocês, né? Eu quero fazer algumas mudanças aqui no quintal, arrumar bem bonitinho as plantas. Torrei uns amendoins na air fryer, porque tava um tempinho, né, aquela chuvinha gostosa caindo. Falei, vou fazer uma canjica. Mas já ia ficar muito tarde até cozinhar a canjica, até
eu tenho que tirar ainda a pele desse amendoim, né? Aí acabei desistindo de fazer a canjica. Nossa, mas pensa no amendoim gostoso. Isso daqui tudo foi a Eloá que tirou a pele. Ele tá muito fácil de tirar, ó. E ela sentou ali na sala comigo, eu estava fazendo, né, crochê. E ela foi debulhando, olha aqui. Já foi adiantando o meu serviço por aqui. Eu tô com mais um pacote desse ali, fechado. Vou torrar também amanhã ou até final de semana. E pensa no amendoim gostoso. Eu falei pra vocês que eu estava fazendo peças pra pronta entrega, né? Gente, eu não aguentei, eu tive que vir mostrar pra vocês. Porque vocês são minhas amigas, precisam ver tudo em primeira mão, né? Esse daqui é um jogo de cozinha que eu tô fazendo. E é a primeira peça finalizada. É o tapete pequeno, né? Pra colocar ou na porta ou na frente da geladeira ou do fogão. Então, agorinha eu finalizei o bico dele aqui. Aí ele tem esse joguinho, são 3 peças, tem mais um desse tamanho e tem a passadeira. Então os outros 2 já tá finalizado até aqui, depois da flor, só falta mesmo o bico. Então eu vou mostrar ele finalizado, acredito que no próximo vídeo, que eu vou finalizar eles hoje à noite. E daí, se eu der continuidade nesse vídeo, eu mostro nesse ainda, senão eu mostro no outro. Mas olha só que lindeza! Tô fazendo no vermelho com cinza. E assim, gente, que difícil que é trabalhar com isso, porque eu amo crochê em tudo, né? Eu sou apaixonada por crochê e assim, ai, tô me segurando pra não ficar com eles. Eu fiz 2 tapetinhos avulsos também, vou deixar a foto passando aí, eles eu já vendi, que também, nossa, ai, sabe, todas as peças eu fico querendo ficar pra mim, eu quero ficar com elas pra mim. Esse daqui ficou muito lindo, eu tô encantada. Meninas, vamos fazer o assado. Essa massa é aquela massa básica, a massa base, que eu uso pra tudo quanto é tipo de assado que eu faço aqui em casa. Pizza, esfirra, esse assado de calabresa, até pãozinho, pãozinho de calabresa. Gente, é uma massa muito versátil. Eu uso essa massa já tem muitos anos. E, inclusive, tem um vídeo aqui somente dela, que foi o dia que eu fiz esfirra, tá? Então, já tem um vídeo bem explicativo, né? Bem bonitinho aqui no canal, somente dela. Mas daí, como já tem um tempinho que eu gravei, eu falei, vou gravar hoje o passo a passo de novo. Então, aqui eu coloquei 1 colher dessa de fermento biológico seco, né? 10 gramas. Vou colocar 1 colherzinha de sal. E 2 colheres de sopa de açúcar, que esse açúcar é para alimentar o nosso fermento. Essa massa eu uso para fazer coisas doces também. Aí, na questão do doce, eu dobro a quantia de açúcar, porque daí são 2 colheres para alimentar o fermento e 2 colheres para adoçar. E dou uma aromatizada nessa massa. Então, eu coloco 2 colheres de leite ninho, coloco raspa de laranja, baunilha. Mas é uma massa muito versátil. Coloquei o fermento, o sal e açúcar, agora eu venho com o líquido. Aqui eu tenho 150 ml de água e 150 ml de leite. Eu amornei junto ali no micro-ondas. Você pode utilizar somente a água, tá? Caso não tenha o leite ou não pode consumir, né, o leite, também pode fazer só com água. 90 ml de gordura, né, ou óleo ou banha de porco. Aqui eu tô usando banha de porco. Um ovo. O ovo também é opcional, não é sempre que eu coloco ovo na massa. Então também, caso você vai fazer aí, tem alguém que é alérgico, né, ou que não pode consumir ovo, não precisa de colocar, ele não é obrigatório. Aí agora, eu venho adicionando o trigo. Geralmente é em torno de 500 gramas, tá? De trigo, mas é difícil eu pesar, porque eu nunca coloco a quantia certa assim. O que eu gosto? Eu gosto de ir colocando o trigo aos poucos,
e daí eu vou sentindo essa massa. A gente não pode, por exemplo, se eu pegar os 500 gramas de trigo e jogar tudo aqui, pode ser que seja trigo demais. Vai ficar uma massa dura e, consequentemente, depois de assada vai ficar uma massa seca, né? Então, assim, o trigo não pode... Peraí, amor. O trigo não pode colocar muito, porque senão ele fica seco. Aí você coloca num ponto até que a massa tá sovadinha e tá macia ainda, né? Que daí vai ficar um salgado macio. Então, eu vou colocando o trigo aqui e vou mexendo. Agora que minha massa já tá assim mais pesada, eu vou sovar ela. Então, vou acrescentando o trigo aqui e vou sovando ela. Aí, nessa parte agora, que eu vou acrescentando o trigo aos poucos pra não passar. Pra não ficar uma massa muito dura. Eu vou sentindo essa massa e vou vendo se eu preciso acrescentar mais trigo ou não. Já sovei aqui a minha massa, eu gosto dessa massa porque ela chega num ponto rápido. Quando eu vou fazer receita doce, eu gosto de sovar ela bastante tempo, porque daí ela cresce, fica aquela massa rendada, né? Mas como é massa salgada, que eu não quero que fique maçuda igual pão, maçuda que eu falo assim, mais massa do que recheio, sabe? Então, eu não sovo ela tanto. Eu sovei aqui uns 7 minutos, eu acho. E esse é o ponto, ó, que eu gosto de deixar minha massa. Ó, ela não tá dura, vocês podem ver, né? Que ela tá bem molinha, assim, macia. Só que ela não gruda mais nas mãos, ó. Minha mão tá limpa. Então, vou deixar ela aqui agora nessa bacia. Vou deixar ela aqui nessa bacia. Vou colocar um plástico. Eu não gosto de deixar crescer tampado com pano, que eu acho que o pano resseca muito a massa. Então, vou colocar um plástico e vou deixar ela dobrar de volume pra depois... pra depois eu trabalhar com ela. Enquanto a massa tá crescendo, eu já vou ir cuidando do recheio. Eu falei que ia ser um assado de calabresa, mas na verdade vai ser várias coisas no recheio, né? Geralmente eu faço somente a calabresa com a cebola, mas eu tô só com uma calabresa aqui e ele vai ficar meio grandinho e daí eu acho que vai ser pouco. E daí eu vou colocar bacon também, tomate, milho, vai ficar bem gostoso. E daí eu gosto de dar uma fritada no bacon e na calabresa com a cebola. Eu não gosto de colocar assim, ele do jeito que vem do mercado. Eu e meu esposo acha que fazendo desse jeito, dando essa fritada nele, eu não frito pra torrar, só pra dar aquela dourada mesmo e a cebola dar uma leve murchada. A gente acha que fica bem mais saboroso. Então, já cortei o bacon, vou colocar ele pra fritar, vou colocar ele fritar separado, porque a calabresa que eu tenho aqui, ela tá bem magrinha, não tá saindo muita gordura. Então, vou colocar aqui pra fritar esse, pra daí eu reservar a gordura, né? Tirar ele da gordura, pra ele ficar bem sequinho pra usar no recheio. Aí, o bacon, eu vou deixar ele dar uma fritada a mais pra trazer aquela crocância no salgado. Coloquei o bacon ali pra fritar numa frigideira menorzinha. E aqui eu vou cortar a calabresa em rodelinha, poderia ralar também. Eu gosto de fazer com ela ralada quando eu vou fazer pãozinho de calabresa. Aí aqui eu vou fatiar, as fatias não tão grossas, também nem tão fininha. Eu retirei a pele dela
Vou cortar aqui e vou colocar daí fritar também, sem nenhuma gordura. Já cortei a cebola e ela eu já vou colocar pra ir fritando junto com a calabresa também. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Olha só, esse daqui eu fiz um recheinho que eu vou colocar junto, né? Daí aqui eu cortei tomate em cubo, coloquei um pouco de milho, salsinha e ralei uma mussarela. Vou colocar agora também orégano e vou misturar. Então, dentro da massa, né, em cima do bacon ali, da calabresa, eu vou colocar esse recheinho aqui. Vou ralar mais um pouquinho de queijo, porque foi tão pouquinho, parece. Daí eu só não vou colocar muito porque eu não sei se é todo mundo que come. Porque eu acho que eu não falei, né? Mas eu vou levar ali na minha sogra pra gente lanchar ali à noite. Vai ser um lanche da noite. Nossa janta. Aí eu vou mostrar o resultado lá pra vocês, tá? Então, esse recheio eu vou colocar junto com o bacon e a calabresa, que inclusive eu já desliguei. Aí eu só reservei um pouquinho da salsa pra eu colocar por cima do salgado. E daí eu vou cortar tomate em rodelas também pra colocar em cima dele. E aqui eu já desliguei a calabresa. Eu falei pra vocês, né, que eu não torro ela. Eu dou uma leve fritada, ó. Só mesmo pra ela pegar esse sabor de panela e a cebola dar uma leve murchada. Gente, se vocês gostam de calabresa e for fazer o salgado assim, faz desse jeito pra vocês verem que diferença que dá, como fica gostoso. E daí a cebola não fica crua, porque ela já deu essa murchada aqui. E aqui o bacon, que eu vou tirar agora ele dessa gordura, vou colocar no papel toalha. E daí os recheios já vão estar todos frios, né, que é esses dois que eu levei pro fogo. Daí só tô esperando terminar de crescer a massa pra gente já rechear ela e colocar assar. Quando eu falo pra vocês que essa massa é muito boa, é disso que eu tô falando, ó. Já tá no ponto, gente. Eu acabei agora o recheio. Foi só o tempo de eu cortar as coisas, preparar o recheio, e ela, bem dizer, já encheu a bacia. Vocês lembram como que ela tava, né? Então eu já vou pegar a forma lá dentro, vou organizar pra gente já abrir ela. Vou começar a montar aqui o meu salgado. Daí eu vou deixar essa parte no modo rápido, tá? Aí quando eu terminar de montar ele, antes de eu fechar, eu venho falar com vocês. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Acabei de finalizar aqui a montagem, né, da parte do recheio aqui do nosso salgado. Então, eu abri ele, não muito fino e também nem muito grosso.
Pincelei molho de tomate, mas pode ser requeijão ou pode ser os dois, né? Caso querer pincelar o molho de tomate, agora vim com as colheradas de requeijão, fica maravilhoso também. Eu não vou colocar porque o meu tá no finzinho. Então, eu pincelei o molho de tomate, coloquei a calabresa cebolada, né? Forrei toda essa parte ali. Sempre deixo as laterais sem, porque eu preciso cobrir esse salgado. Então, precisa deixar as laterais sem recheio. Depois eu coloquei aquele recheio que eu mostrei pra vocês, com tomate, milho, né? O queijo. E daí coloquei os pedacinhos de bacon por cima. E agora eu vou fechar esse salgado. Então, pra fechar, tem várias maneiras. Tem vezes que eu tranço, né? Então, eu corto as tiras aqui e vou trançando ele. Fica bem bacana também. Dá de só fechar. Que vai ser o jeito que eu vou fazer hoje, né? Dá de fazer tipo pastelão, então pode colocar o recheio mais pra uma lateral. E daí vir fechando, né? Tentar deixar a emenda aqui embaixo. Essa rebarba de massa eu vou tirar. Eu esqueci, não era pra eu ter aberto toda a massa pra fazer o salgado. Eu queria deixar um pouco de massa pra fazer, porque eu sabia que dava bastante massa, né? Pra fazer um pãozinho, alguma coisa. E eu esqueci abrir ela toda. Então, vou colocar aqui na forma e daí já esse daqui eu modelo também. A minha forma, eu untei com margarina e trigo. E agora eu vou colocar esse assado aqui. Pegar com cuidado, porque a parte de baixo fica mais sensível, porque tem o molho de tomate. Tive que colocar ele viradinho, porque essa minha forma é a maior que eu tenho que cabe no meu forninho elétrico. Ele não é tão grande, ele é menor. Então, a minha forma maior que essa não dá certo. Essa daqui dá assim na rapa. E daí essa massa aqui que sobrou, eu vou fazer aqui alguma coisa com ela. Fazer um pãozinho, alguma coisa. Vou só modelar ela assim mesmo e deixar aqui do ladinho da forma, pra não perder. Em cima da massa eu não vou pincelar ovo, porque o forninho elétrico ele dá um dourado bem bonito. O meu forno a gás, ele não dá dourado bonito, aí tem que passar um ovo. Ovo ou café, tem vezes que eu pincelo o café em cima também. Aí aqui em cima eu vou colocar rodelinhas de tomate, só pra dar um charme mesmo. Vou colocar uma pitadinha de nada de sal em cima desse tomate, só pra ele depois de assado não ficar sem graça. Meu orégano acabou, eu coloquei o restante dele no recheinho. Aí vou só colocar um pouquinho de gergelim aqui, como eu não pincelei nada, ele não para em cima, né? Aí só mesmo pra dar um detalhezinho a mais. Que eu gosto dessas coisas assim. E pra finalizar, a salsinha que eu falei pra vocês que eu tinha reservado, vou colocar aqui em cima pra dar esse verdinho. Aí os salgados assados, eu não gosto de deixar agora dar o segundo crescimento. Aqui eu monto ele, eu já coloco assar. Porque eu não gosto do salgado assado maçudo. Vocês viram que eu já fiz 2 dobras de massa aqui em cima. Então, queira ou não, ele dá uma crescida no forno, né? O forno tá quente, já tô pré-aquecendo ele. Então, com a quentura do forno, já vai alimentando essa massa e essa massa já vai desenvolver. Então, ele já vai ficar mais maçudinho. Então, se eu deixar ele dar o segundo crescimento agora, pra daí colocar assar, ele vai virar
em massa e o recheio vai sumir. Então, sempre, todo tipo de salgado assado que eu faço aqui em casa, eu só deixo a massa dar aquela primeira crescida mesmo. E daí eu monto o recheio e já coloco assar. E agora eu coloco somente com a resistência de baixo ligada. Vou deixar ele aqui assando e depois, quando ele já estiver quase finalizado, eu ligo a resistência de cima para poder dourar. E o nosso assado ficou pronto, ficou um assado bem grande, ó. Encheu a forma e ó o restinho da massa, deu esse pãozinho aqui. Aí eu vou lá na minha sogra agora pra gente comer. E daí eu tiro uma foto, faço um videozinho mostrando ele por dentro pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo ainda, porque eu finalizei já hoje de manhã as peças, né, que faltavam do jogo que eu mostrei pra vocês que eu tava fazendo, né. Quando eu mostrei, eu tava fazendo o bico, tinha feito o bico de um desses menores, aí faltava de mais um menor e do trilho, da passadeira, né. Então, essa daqui é a passadeira, medindo 90 centímetros por 48. E aqui daí são dois pequenos, né, um pouco menores que a passadeira, com 68 centímetros por 48. Gente, eu fiquei apaixonada nesse jogo. E assim, é um jogo de 3 peças que pode ser usado... É um jogo de 3 peças que pode ser usado em várias ocasiões, né, não só na cozinha, mas também no quarto, em porta, corredor. E de mimo... eu fiz esse daqui, um porta-xícaras, né, no cinza com vermelho também, pra mandar de mimo pra cliente que comprar esse kit. Quem já comprou comigo sabe que eu amo mandar mimos para as clientes. E esse jogo com as 3 peças tá saindo R$ 165. E ele está maravilhoso.